A gente pode ficar de pé para fazer uma oração inicial? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda e governa, ilumina. Amém. Então vamos sentar para a gente começar? Esse tema é um pouco... Eu não sei se para as meninas... Se não seria melhor as meninas ficarem... que é um pouco forte. Bom, nós vamos falar dos males da internet, né, os perigos, e uma primeira parte um pouco mais teórica e uma outra segunda parte um pouco mais prática, né, para os pais. Bom, o que a gente precisa saber, né, em primeiro lugar, é a internet em si, ela é um instrumento que não é nem bom e nem mal. É um instrumento neutro, ou seja, a gente pode utilizar para o bem, a gente pode utilizar para o mal, né? De acordo com a nossa vontade. Muitas pessoas usam para o bem, outras tantas usam para o mal. As pessoas que usam para o mal, né, Nosso Senhor já fala no Evangelho, que os filhos das trevas, eles são muito mais espertos que os filhos da luz. Né? E os filhos das trevas, quando eles utilizam a internet como um instrumento, eles utilizam baseado no fato, né, num fato bem que deveria ser muito notório para todo mundo, de que o ser humano, ele é um pouco espírito e um pouco animal. Ou seja, a gente tem a nossa dimensão espiritual e nossa dimensão animal. Ou seja, nós somos corpo e alma. O nosso espírito tem um apetite espiritual, ou seja, uma vontade, um impulso que nos empurra para o bem. E o nosso corpo, nossa parte animal, tem dois grandes impulsos, dois grandes apetites. Um que nos empurra para os prazeres, para as coisas fáceis, que é a concupiscência, e outro que nos empurra para coisas mais árduas, para a superação, para a competição. E isso é o que nós chamamos de irascibilidade. Esses apetites que nos impelem para os prazeres ou para a irascibilidade, eles não são maus. Né? Quando a gente fala de prazer, a gente tende a pensar como se fosse um pecado. Prazer não é pecado. Né? Prazer é uma coisa que Deus colocou na realidade como algo bom. Só que com o pecado original nós ficamos desordenados interiormente e a gente acaba colocando as coisas fora de lugar, ou seja, buscando o prazer acima daquilo que vale mais do que o prazer, acima do bem, por exemplo, e aí que vem o pecado. Né? Só para a gente fazer uma introdução de um assunto muito complexo, mas de uma forma bastante simples. Quando a gente vai pensar no processo de aprendizado e de ensinamento, de ensino, né, nós entendemos que nós podemos ensinar tanto animais como pessoas. Todo mundo concorda? Quando eu ensino pessoas, eu chamo de educação. Quando eu ensino animais, eu chamo de adestramento. Certo? O ser humano, que é pessoa e que tem que ser educado, como nós falamos lá no início, ele tem também um aspecto animal.
E por isso, existe algo da educação que é semelhante a um adestramento. Vocês entendem? Ou seja, a educação, ela foca sobretudo na inteligência e na vontade. Só que isso a gente não nasce exercitando isso. Isso a gente vai adquirindo com o tempo. Muito de nós é muito parecido, quase igual aos animais. Aquilo que acontece com os animais. Né? E quanto mais, entendam bem, quanto mais desenvolvido o espírito, mais domínio o espírito tem sobre o animal que existe dentro de nós. Quanto menos desenvolvido o espírito, mais forte o lado animal. Certo? Uma criança, ela não tem praticamente nada do espírito desenvolvido ainda. Ou seja, uma criança, antes do uso da razão, né, o seu processo de educação é muito parecido com o adestramento. Ou seja, você vai ali fazendo condicionamentos com a criança. Né? Por meio de repetições, ela não vai entender o que você está fazendo, mas não precisa, ela só precisa, ou seja, receber estímulos para que ela saiba o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. Na medida em que nós vamos desenvolvendo, nosso espírito vai ganhando força e a gente precisa estimular o espírito. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: quanto menos a gente desenvolve o espírito, mais forte continuam esses apetites animais, mesmo se a gente é adulto. O que já faz a gente imaginar que a internet, como um instrumento para pessoas que querem adestrar seres humanos, vocês entendem que a internet é um meio da gente ensinar coisas boas e coisas mais. Quanto mais fraco o espírito, mais fácil de ser adestrado o ser humano. O ser humano pouco espiritual, ele é mais manipulável. Certo? Todo mundo concorda? Agora, se isso é verdade para o adulto que não desenvolveu o espírito, imagina como isso não é verdadeiro para uma criança. Que nem se espera que ela tenha desenvolvido ainda a sua inteligência, a sua vontade. E para o jovem, sobretudo o adolescente, que está nesse processo de transição, em que sua inteligência e sua força de vontade são bem mais enfraquecidas do que de uma pessoa que é madura. E aí que a gente traz aqui o problema. Né? A internet ela é perigosa de forma especial para a criança, para os adolescentes, para os jovens e para todas aquelas pessoas cujo desenvolvimento não fez florescer o espírito de modo a ser capaz de controlar os seus apetites animais. E a gente sabe muito bem que hoje em dia a maioria dos adultos estão assim também. Certo? Como é que as pessoas que estão por trás dos males da internet, dos perigos da internet, fazem para conseguir adestrar as pessoas? Eles utilizam, né, como um ponto de uma espécie de anzol para puxar justamente esses apetites que nós temos. Ou seja, nós temos um desejo natural, um impulso natural de prazer. Nós temos um desejo natural, um impulso natural de poder. E as pessoas utilizam isso. Né? Desde para coisas muito simples, como o marketing mais banal. Ou seja, se você tem um produto para ser vendido, você precisa despertar interesse, despertar desejo, certo? Isso não é necessariamente algo de ruim, de pecado, de nada disso. Isso é normal. Porque se ninguém desejar o que você tem para vender, ninguém vai comprar, você não vai vender e pronto, acabou. Certo? Então, todo o processo de ensino, de marketing, etc., trabalha com isso. E as pessoas que são especialistas nisso entendem muito bem como funciona. E as pessoas que querem incutir em nós ideologias, vícios, etc., sabem isso melhor que todo mundo. Né? Então, o que eles usam? Olha, existe no ser humano um impulso para o prazer.
O impulso para o prazer se manifesta, sobretudo, para 3 direções. Quais são os 3 principais prazeres do ser humano? Né? O prazer da comida, o prazer do descanso e o prazer sexual. Prazer da comida, a internet não tem muito o que fazer, porque a gente não consegue comer online, certo? Já pensou? O iFood, ele traz a comida para você, ele não te alimenta pelo aplicativo, certo? O prazer do descanso piorou, porque a internet mais te atrapalha a descansar do que te ajuda. Só existe um tipo de prazer que a internet proporciona, que é o prazer sexual. E o prazer sexual proporcionado pela internet, nós chamamos de pornografia. Que é só um desenvolvimento tecnológico de uma coisa que sempre existiu. Só que no início era pintura, depois virou livro, depois virou foto, depois virou a internet. Com a internet, esse tipo de conteúdo adquiriu um potencial nunca antes visto na história da humanidade, do ponto de vista da quantidade, do ponto de vista da acessibilidade, porque está ali no bolso de todo mundo, e também do ponto de vista da manipulação. Ou seja, as pessoas conseguem manipular o conteúdo para ser o mais, digamos, prazeroso possível, mais atrativo possível, e assim por diante. Se estimula que 27% de tudo que existe na internet seja pornografia. Então você junta aí, desde conteúdos bons, sei lá, a missa que está sendo transmitida, a site de receita de bolo, a xicrinha de bom dia que o pessoal manda no WhatsApp, tudo. 27% de tudo é pornografia. E na internet não existe nada que movimente mais dinheiro. A indústria pornográfica, que está junto com a indústria de tráfico humano, é a terceira indústria mais rica que existe, só perde para tráfico de drogas e tráfico de armas. Movimenta em torno de 2, 3 bilhões de dólares ao ano. Para vocês terem uma ideia, o principal site pornográfico do mundo, ele tem mais acesso do que Amazon, Netflix e Twitter somados, em média. E se você quisesse assistir todo o conteúdo, você ia passar 100 anos assistindo e não ia terminar de ver. Para vocês terem uma ideia da quantidade da coisa. Não é? Então, a internet sabe disso, então ela promove isso. E lembra que a gente falou que a criança ela é mais vulnerável? Então, o que essas pessoas querem fazer? Elas querem que essas coisas cheguem nas crianças. E como que elas fazem isso? Elas fazem isso, ou seja, por meio de mecanismos que exploram o fato de que os pais não vigiam o que os filhos estão vendo, ou o fato de que os pais não entendem como funciona a internet, que é o que acontece na maioria dos casos. E isso às vezes passa por meio de plataformas aparentemente inofensivas, de jogos, de desenho animado, etc. E tantas outras coisas. E isso capta a criança. A gente tem aí uma estatística de que o primeiro contato costuma ser em torno dos 8 anos. Então, que é muito cedo. A partir dos 13, se estipula que pelo menos metade das pessoas já tiveram contato. Mais da metade. Então, esse tipo de conteúdo fica ali, e aquilo, como desperta algo que é natural em nós, que é o desejo de prazer, isso segura a pessoa numa espiral de vício, em que a pessoa não consegue sair, e ela não só não consegue sair, ela vai mergulhando cada vez mais fundo, porque o vício é assim, você precisa de sempre mais forte. E é por isso que de todo o conteúdo pornográfico que existe, do mais assistido, quase 90% é violento.
porque é como se fosse droga. A pessoa, ela tende a buscar drogas mais pesadas. E a droga mais pesada no vício da pornografia é aquela que vem junto com violência. Bom, ao mesmo tempo, essas pessoas exploram em nós esse desejo que a gente tem de poder, de, digamos, esse narcisismo que existe dentro de nós. Se orgulha, essa vaidade. E a internet conseguiu criar, com as redes sociais, o mecanismo perfeito para alimentar o narcisismo das pessoas, sobretudo com sistemas de aprovação. Então, nas redes sociais, a pessoa posta uma coisa, todo mundo vai lá e diz que gostou, né? E a pessoa se sente bem com aquilo, e ela quer mais, só que ela percebe que para ela ter mais daquilo, ela tem que oferecer mais, e não existe nada que gere mais resultado do que o prazer. Então a tendência natural é que as pessoas que vivem atrás dessa satisfação, elas acabem enveredando por um caminho de impureza que não é nem o foco dela. É só porque isso é o meio mais prático, fácil e barato dela conseguir a aprovação que ela quer. Quando essa aprovação não vem, quando vem a desaprovação, surge o problema do bullying, do cyberbullying, que representa hoje mais de 60% dos casos de suicídio de adolescentes. Né? Aquilo que antigamente era mera zoeira de escola, agora se carrega, né? Ou seja, é carregada junto com o adolescente, com o jovem, 24 horas por dia, numa dimensão que a gente não é nem capaz de imaginar. E o adolescente que não está preparado para receber essa carga negativa na mente, acaba, né, ou seja, caindo na depressão, na ansiedade e muitas vezes no suicídio. Não é? Isso aqui, gente, é só um resumo muito en passant da coisa. Quais são os motivos pelos quais nós somos capazes de criar uma sociedade dessa maneira? Em primeiro lugar, existe uma concepção subjetivista da pessoa e da liberdade. Ou seja, nós, modernos, temos uma visão muito subjetivista. Ou seja, as coisas não são boas ou mais porque são boas ou mais. É tudo baseado naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, de como eu me sinto diante das coisas. Isso gera uma moral permissiva, né? Ou seja, tudo é... isso não tem nada demais. Não é? Então, sei lá, há 10 anos atrás, 10 anos não, 20, né? Nos anos 90, estava todo o povo brasileiro vendo criança dançando na boquinha da garrafa no Silvio Santos, e todo mundo achava que isso é a coisa mais normal do mundo. A gente sabe que é assim. Né? Então, a mesma coisa com as roupas. Então, as crianças vão se vestindo, né, de uma maneira, né, que a gente sabe como é, e hoje em dia, quem é mãe aí sabe muito bem a dificuldade, mãe de menina, de comprar uma roupa decente para uma criança, e a gente vai achando que isso é tudo normal e natural. Então, essa moral permissiva vai permitindo que se alastre na sociedade o caminho, ou seja, a mentalidade que proporciona esse tipo de caos que a gente vive. E que é também consequência de um pensamento nihilista. O que é o pensamento nihilista? É a pessoa, olha, ela não tem nada de realmente importante, de valor. Não tem Deus, a família já foi toda detonada, ou seja, é tudo muito vazio. A pessoa, ela vive só na busca daquela satisfação imediata, porque ela não consegue enxergar nada além disso. Junto com isso, né, claro, não dá para a gente aprofundar demais, mas junto com isso, existe toda uma engenharia social. O que é engenharia social? Existem muitas pessoas muito importantes que ficam pensando maneiras de fazer com que a sociedade fique desse jeito. Então,
Então, se a gente para estudar um pouquinho de filosofia, de história da pornografia, a gente vê que tudo isso que a gente está lidando hoje já estava nos livros nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. São pessoas que pensaram como verdadeiros engenheiros. Né? O engenheiro ele vai lá, desenha uma obra e depois as pessoas constroem. Então, muitas pessoas, muitos filósofos construíram tudo isso. Numa época em que falar essas coisas parecia uma loucura total. E que hoje é a pura e seca realidade. Ou seja, isso foi construído. Né? Agora está muito em alta, né? Muito em voga o assunto da maneira como o algoritmo favorece a pedofilia, etc. E a gente vê justamente isso, ou seja, se não tem alguém para construir a matemática que vai gerar esse tipo de resultado, a coisa não existe. É o ser humano que está ali, não é a máquina. Não é? Com relação a essa coisa da permissividade também, né, às vezes, né, a gente escuta casos assim, né, sobretudo acontece muito com pais de meninos, né, essa ideia de que apresentar conteúdos eróticos para o menino é algo positivo. Não, isso é bom, porque menino tem que ser homem mesmo. Sem perceber que você está destruindo no menino aquilo que vai ser o fundamento da sua verdadeira masculinidade. Além da engenharia social, nós temos toda uma pressão de mercado, ou seja, a pornografia, as redes sociais movimentam muito dinheiro, então tem muito interesse financeiro. Né? A gente sabe que, infelizmente, o tráfico de crianças, né, o tráfico sexual e humano, muitas das vezes são os próprios pais que vendem as crianças. Né? Ou seja, muitas vezes essas crianças que são exploradas na internet são os próprios pais que colocam para receber dinheiro, certo? Isso existe muito. Existe um problema também, ou aí isso varia de país a país, ou de ausência de leis, ou de ausência de aplicação de leis de combate, não só a pedofilia de fato, que é crime em praticamente todo lugar, mas a pornografia praticamente não existe. Ou seja, é muito difícil a gente conseguir pensar num país em que isso é criminalizado. No Brasil, por exemplo, não é, mas deveria ser. Né? Porque está tudo interligado, é uma indústria criminosa, uma indústria de morte, e, ou seja, não existe nada, nenhuma força que tenta de fato combater isso. Se a gente parar um pouquinho para pesquisar, existem pessoas que lutam contra isso, existem pequenas instituições, mas é tudo uma pequena gota no oceano, que é importante. Mas a gente, ou seja, é como se fosse uma batalha de um lado só. Não é? E existe da parte da maioria das pessoas uma certa confusão e apatia, mesmo dentro dos ambientes nossos, católicos. Ou seja, as pessoas não entendem muito como isso funciona, né? Ou também não se importam tanto. As pessoas não têm dimensão, as pessoas não têm ideia da dimensão do problema, da coisa. A maioria das vezes, sobretudo no ambiente de igreja, as pessoas olham como se fosse só uma questão moral. Ah, isso é um pecado, não é isso? É um pecado contra o sexto mandamento. Que a pessoa vai lá, comete, aí ela confessa, até ela conseguir vencer e está tudo bem. Não é só uma questão de pecado. Pecado é o pior de tudo, que a alma vai para o inferno. Só que isso traz consequências mentais, sociais, biológicas, de saúde mesmo. E na maioria das vezes, se a gente fica olhando só como se fosse mais um pecado como qualquer outro pecado, a gente tende a desconsiderar todos esses outros fatores que são importantes. Né? Por mais solitário que pareça esse tipo de coisa, né, esse tipo de vício não afeta somente a pessoa que consome. Isso afeta muitas pessoas. A família, isso afeta e alimenta as pessoas que estão por trás da indústria, seja por própria vontade, seja contra a própria vontade, porque muita gente da indústria pornográfica está lá como escravos, de fato.
Então, é esse tipo de coisa que vai fazendo com que a gente chegue nesse estado que a gente está hoje de normalização e que, né, não deixa com que muitas vezes os pais percebam os riscos que estão correndo em deixar a criança com acesso à internet, né? Porque a gente tem aquela ideia de que ficar na rua é perigoso, e a gente não percebe que ficar na rua, mesmo no lugar mais lá no Rio de Janeiro, é mais seguro do que ficar dentro de casa com o celular. Né? Porque o mundo inteiro, ali você tem os 2, 3 bandidos da rua querendo te roubar, te matar. E na internet você tem gente do mundo inteiro. Né? Sobretudo os pais de crianças que jogam online, e você tem ali milhões de pessoas que têm acesso por meio do chat a conversar com essa pessoa, com essa criança. Crianças que têm acesso à rede social aberta, que qualquer pessoa pode chegar lá e mandar uma mensagem, mandar uma foto, mandar uma proposta. E às vezes os pais pensam assim, meu filho não dá trabalho, fica o dia inteiro no quarto. Então esse que é o problema, né? Era melhor que ele ficasse na rua, né? Muito mais saudável. Então, gente, por causa do tempo, né? Só um resuminho da coisa para a gente ficar um pouco mais atento, mais alerta com relação a isso, e para a gente entender um pouquinho dos motivos mais teóricos por trás da situação. Agora a Eliane vai falar um pouquinho do aspecto mais prático, né, de alguns cuidados que a gente tem que ter, né, com as crianças, e no final a gente pode, né, tanto eu como ela, tirar dúvidas, enfim, comentar mais alguma coisa. Boa noite. Bom, eu vou me apresentar rapidinho, porque eu acho que nem todo mundo me conhece. Né? Meu nome é Eliene, eu sou enfermeira de formação. Sempre gostei muito de criança, então eu já fui logo para me especializar em neonatologia. Só que quando eu fui trabalhar no hospital, eu percebi que aquilo lá não era para mim, porque eu via as criancinhas doentes, né, cada um mais debilitada que a outra. Eu pensei, gente, o meu sonho é ver criança feliz, criança correndo. Claro que é uma muito nobre a profissão de enfermagem, né, mas eu larguei tudo e fui para a área de educação, para trabalhar em escola, para ver criança feliz no pátio da escola brincando. E aí eu migrei para a área de educação. Então, eu fiz a faculdade, eu fiz a especialização em neuropsicopedagogia. Aí eu sou até professora aqui dos Pastorinhos, trabalho com as crianças com virtudes, né, ajudando nos bons valores, através das histórias. Então, só para vocês terem uma breve noção. Então, a partir de todos esses perigos, né, que o padre falou, a pergunta é, será que meu filho está preparado para usar as redes sociais? Com qual idade que eu posso liberar o celular para a criança? Né? Porque isso é muito complicado. A gente precisa que ele tenha maturidade primeiro. Né? Então, o que eu preciso ensinar para que quando esse momento chegar, ele tenha recursos para utilizar as redes? Né? Então, quando o meu filho, por exemplo, se a criança já estiver usando também, o que eu posso fazer para ajudá-lo a ter um uso consciente? Então, aqui a gente está diante de um grande problema, né? Porque a maioria dos pais acham que a gente precisa respeitar a liberdade das crianças. Então, existe, sim, alguns conceitos muito verdadeiros em relação a isso, né? Que a gente escuta ao falar sobre educação, mas eles não são aplicados da melhor forma, né? E muitas vezes eles são aplicados no momento errado. Por exemplo, eu vou explicar para vocês. No caso do dia de hoje, nós vamos falar sobre essa questão da liberdade. Então, por exemplo, alguém já deve ter falado assim para vocês, você como mãe precisa respeitar a liberdade do seu filho. Né? Seu filho é uma pessoa única, ele tem as suas preferências, ele precisa aprender a tomar as suas decisões. Né? Você não pode a todo momento querer super proteger. Até quando? Né? Principalmente em relação à autoridade. Né? Às vezes a gente acha que a gente está sendo autoritário demais com as crianças. Por exemplo, ele não gosta de fazer alguma coisa, então você não pode obrigá-lo a fazer aquilo que ele não gosta. Ele é diferente de você. Né? Se ele tem um determinado
jeito, você como mãe não pode, através das suas decisões, querer imprimir nele as suas próprias decisões. Ele é diferente, o seu filho é uma outra pessoa. Então, isso é verdadeiro? Sim. O seu filho é uma outra pessoa, ele tem um temperamento diferente, ele tem qualidades, defeitos, habilidades muitas vezes diferentes da nossa. No entanto, a gente não pode esquecer essa parte essencial que o Padre Arthur falou sobre o espírito, que é o quê? As crianças não têm a faculdade da inteligência e da vontade desenvolvida. Então, nós funcionamos, nós pais, somos a vontade auxiliar da criança. Nós precisamos ajudá-los através da nossa inteligência. A criança, ela só tem ali os impulsos. Ela quer fazer o que é mais fácil, ela quer buscar o prazer, né? O prazer da comida, da brincadeira, quer fazer só o que é legal. Então, nós, como pais, precisamos ter os pés no chão e falar não para a criança através dos limites. Então, por exemplo, a liberdade, no caso, né, ela só consegue funcionar quando a gente tem a inteligência e a vontade bem formada. A partir daí, a gente consegue ter boas decisões. Então, os pais, eles têm o dever de ajudar os filhos a desenvolver isso. Sendo que, quando eles estão mais próximos da adolescência, lá para 15, 16 anos, é que eles conseguem tomar decisões de forma mais responsável. Então, o processo educativo de amadurecimento consiste em ajudar o ser humano a tomar posse daquilo que lhe é próprio, que é o quê? A sua inteligência, a sua vontade e a sua liberdade. Eu fiz até uma colinha aqui pra gente hoje, porque eu tenho mania de devagar muito. Eu começo a devagar no tema, então, como a gente tem um tempo mais curtinho, eu fiz uma colinha aqui pra gente se situar. Então, como que a gente exerce isso? Através da nossa autoridade. A nossa autoridade é que vai guiar o crescimento dos jovens, das crianças, vai fazer com que ajude no amadurecimento deles. Então, ajudar a tomar posse das capacidades até que eles possam caminhar sozinhos. É igual a criança pequena quando aprende a andar. Eles precisam do nosso apoio. A gente dá a mão para eles se apoiarem em nós. Quando eles começam a ter um equilíbrio melhor, a gente já solta, eles já andam sozinhos. Então, é a mesma coisa, eles não vão precisar de nós a vida toda. Mas, enquanto eles não tiverem com a capacidade de tomar decisões responsáveis, quando eles não tiverem esse espírito desenvolvido, através da inteligência, a vontade fortalecida, eu vou passar aqui para vocês alguns exemplos, hábitos, né? Bons hábitos que a gente precisa ajudar as crianças para fortalecer a vontade dela. Então, enquanto isso, a gente está sendo o quê? Dando a mão para a criança, para ela aprender a andar sozinha e daí, então, ela conseguir tomar boas decisões responsáveis. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente precisa preparar as crianças para o que eles vão ver nas redes sociais, né, na internet. A internet está aí e a gente precisa ajudar. A gente não adianta que a gente querer, não, meu filho não vai usar celular só quando tiver 15 anos, 16 anos. Muitas vezes eles vão para qualquer lugar ou para um restaurante, o coleguinha está com o celular do lado, ele não tem celular, vamos supor que você proibiu o seu filho de usar celular, mas ele pode ver no celular do coleguinha do lado, quando ele está em algum lugar. Então, a gente precisa preparar os nossos filhos para isso. E o problema não é a rede social em si, mas é como que a gente utiliza. Né? Então, é uma ferramenta, como o pai estava falando também, a gente pode usar para o bem ou para o mal. Então, a gente precisa ajudar usar a internet, no caso, para quê? Para contribuir para o nosso crescimento, para o crescimento das crianças e também para o bem do próximo. Esse é o critério que eu queria que ficasse hoje na mente de vocês. A gente precisa ajudá-los sempre a pensar no bem do próximo. Como que seria isso? Se a gente oferecer o celular antes, de forma, assim, antes, né, da idade, antes da vontade, né, força de vontade deles, ou até mesmo essa inteligência desenvolvida, eles não vão saber lidar com a forma adequada em relação a isso. Tá? Então, o primeiro critério, a socialização. O seu filho sabe conviver bem, né? Então, assim, redes sociais, a gente logo pensa, socialização, é uma rede social. Meu filho sabe se conviver bem com as pessoas, ele se relaciona bem offline
com os irmãos, né? A questão de bullying, por exemplo, ela se agrava muito nas redes sociais, né? Então, por exemplo, a gente precisa ensinar isso através do respeito. Então, o nosso filho, no caso, ele sabe respeitar o próximo, ele sabe entender o limite do próximo, mostrar para ele que ele não pode se divertir a partir do sofrimento do outro. Então, é aquele critério que eu falei. Tem que ser sempre para o bem do próximo. Então, se eu estou fazendo alguma brincadeira ou algum apelido, qualquer coisa que seja, que está ofendendo o próximo, eu não posso me divertir através disso, né? Então, ensinar o respeito seria a primeira virtude em relação à socialização. E a gente percebe um descaso muito grande nos jovens, no caso nas redes sociais, que eles escrevem coisas sem responsabilidade nenhuma, simplesmente porque eles tiveram um pensamento momentâneo, vai ali e escreve. Ou seja, assim como acontece em ambiente escolar, em ambiente de brincadeira de pátio com as crianças. Deu na telha, eu vou lá e invento um apelido para o colega. Então, assim, não estou respeitando o limite do próximo, estou me divertindo, é aquela questão que eu falei, aprender a conviver offline. A partir do momento que meu filho sabe conviver bem com as pessoas, que ele sabe se relacionar, aí sim ele vai conseguir ter um pouco mais de ferramenta para poder usar a internet também. Então, a gente precisa ensinar essas virtudes antes, né? Porque eles vão para as redes sociais com dificuldade nas relações humanas. Eles não sabem nem conviver no cotidiano, no dia a dia com os irmãos, por exemplo. Né? Então, eles precisam ver esses princípios em ação, no dia a dia, os valores e as virtudes, eles não nascem espontaneamente na gente, como é no caso do desenvolvimento físico. O braço da criança, ele vai se desenvolver espontaneamente. Os valores e as virtudes não, exige esforço. Né? Então, eu preciso a cada dia ensinar o meu filho como faz. Hoje mesmo, na aula aqui no colégio, teve uma menina que me perguntou, poxa tia, por que as pessoas hoje em dia não querem ser mais santas? Aí eu falei para ela, simplesmente por quê? Porque a porta do céu é larga ou é estreita? Exige esforço, né? Então, para que a gente possa desenvolver virtude, que a gente estava conversando sobre Carlo Acutis, né? Então, para que a gente possa desenvolver virtudes, exige esforço. E os nossos impulsos, eles vão contra o que realmente é bom para nós. Então, o que é bom para nós, o que eu preciso buscar para ter a santidade, no caso, o meu impulso me puxa ao contrário. Né? Então, como que eu fortaleço a minha vontade? Justamente ordenando os meus impulsos. Então, é isso que a gente precisa fazer com as crianças. Ajudá-los a orientar esses impulsos para que eles fortaleçam a vontade deles. Então, nós somos diferentes dos animais, né? Nós podemos controlar as nossas reações, que são esses impulsos. Por exemplo, uma criança, né? Ela pode sentir fome, mas ela pode decidir não comer naquele momento, né? Então, por exemplo, a gente pode ensinar a criança que ela pode sentir raiva, né? Muitas vezes a gente fala assim, não pode sentir raiva, não pode... Não. A raiva é um sentimento, ela aparece, né? Se um coleguinha me empurrou e eu caí, eu estou com raiva dele, acontece. Só que, apesar da raiva, eu posso decidir responder, por exemplo, com um sorriso. Né? Então, assim, eu consigo ir ordenando esses meus instintos em não revidar, né? E tentar entender o que aconteceu, explicar para a criança. Então, em relação ao que eu estava falando, é saber a forma como que o que eu faço, apesar dos meus sentimentos. Então, eu estou com fome, mas eu posso decidir não comer. Eu estou com raiva, eu posso decidir responder aquilo com um sorriso. Né? Eu estou cansada, mas mesmo assim eu posso cumprir com as minhas responsabilidades. Então, a partir dessa questão que a gente vai fazendo contra os nossos instintos, a gente vai fortalecendo a nossa vontade. Então, ser livre não é fazer qualquer coisa que venha na minha mente. A gente tem que explicar isso para as crianças todos os dias e incutir isso na nossa mente também. Porque a gente não está respeitando a liberdade da criança. Quando a gente dá um celular na mão dele, ou quando a gente fala que ele pode dormir a hora que ele quiser, ou quando a gente fala que ela pode escolher a roupa que ela quer sair. Não, ela não tem liberdade ainda, por quê? O que eu falei lá no início, a liberdade, ela precisa da faculdade, da inteligência e da vontade bem desenvolvida. Tá? Então,
ter domínio sobre essas próprias ações significa agir com a consciência. Então, a gente precisa estar atento, reconhecer os nossos erros e ajustar o comportamento. Então, por exemplo, eu reconheci um erro. Ah, desculpa, né? Tem muitas mães também que ensinam as crianças a pedirem desculpa. Ok, você pode pedir desculpa, mas você tem que corrigir a rota. Né, você precisa aí ajustar esse comportamento. Então, esse é o verdadeiro uso da liberdade. É a partir do momento que eu consigo controlar o meu impulso e agir de acordo com a minha inteligência, com uma vontade mais fortalecida. Então, o primeiro ponto seria a socialização. Né? Como que a criança se relaciona com os irmãos? Ela consegue conviver bem com a família? Se seu filho fala de forma grosseira com você, bate porta, grita, age com desrespeito, ele ainda não está pronto para se socializar na internet. Né? Então, a primeira etapa é a socialização. Isso acontece dentro de casa. Tá? Se ele não aprendeu isso no ambiente familiar, dificilmente ele vai saber se comportar no mundo digital. Então, a gente precisa ensiná-los a ser bons filhos, cuidar das próprias responsabilidades e também a responder de forma adequada. O segundo ponto seria a questão de seguir horários, que a gente fala tanto, né? Em relação à rotina. Horário para acordar, horário para estudar, para ler, para conviver com a família, estar com os amigos, praticar atividade física. Então, por exemplo, se a pessoa, criança, consegue administrar, se ele não consegue, no caso, administrar o seu tempo, essa desorganização vai refletir aonde? No uso do celular. Que ele vai gastar tempo demais no celular. Então, se ele não tem ali uma rotina, isso é muito, assim, é difícil de fazer, mas é rápido em relação a estabelecer a rotina e fazer com que a criança ou adolescente cumpra. Né? Porque, mais uma vez, eu vou estar indo contra os meus instintos, né? Vou estar indo contra essa questão toda que a gente estava explicando, mas eu vou estar fortalecendo a minha vontade. Então, se um adolescente, por exemplo, ele recebe o celular e a partir disso ele deixa de estudar, passa a ficar mais irritado, no caso, ele deixa de estudar, deixa de conviver com a família, deixa de ler, deixa de praticar atividade física, e aí ele passa a ficar mais irritado porque ele sente que as outras atividades estão atrapalhando o uso do celular, o que vai acontecer? Isso é um sinal claro que ele não está pronto para usar o celular. Então, a rotina é o segundo ponto essencial também para que a gente possa fortalecer a vontade das crianças e do adolescente. Isso ajuda demais. Então, quando eu falo não para a criança, não é que eu não estou respeitando a liberdade dela. Eu estou simplesmente colaborando para que fortaleça a vontade dela, para então ela possa fazer as decisões mais livres e consiga, então, fazer as decisões a partir da inteligência e não dos instintos. E o terceiro ponto seria o sono. Né? Se ele não consegue respeitar o horário de dormir, mais uma vez, ele não conseguiria parar de usar o celular à noite, por exemplo, né? Quando ele estiver mais jovenzinho. Então, muitos adolescentes passam horas nas redes sociais porque nunca aprenderam a estabelecer limites também para si mesmo. E aí a virtude, no caso, para a gente conseguir combater isso, é a virtude do autocontrole, né? Que é a capacidade o quê? De resistir aos impulsos, mais uma vez. Então, a rotina, que é o segundo ponto, também ajuda na questão do autocontrole. Mas essa questão aqui do sono também, a gente vai o quê? Resistir aos impulsos, tendo assim a virtude do autocontrole. Então, se uma criança ela aprende desde cedo a dizer não para um desejo imediato, por exemplo, ela vai estar mais preparada lá na frente a resistir aos impulsos do mundo digital. Né? Então, as redes sociais, eles são um grande estímulo para os impulsos, como o padre mesmo falou também na primeira parte. O ambiente digital, ele oferece estímulos constantes de quê? De dopamina, a gente já viu isso também em alguns lugares na internet, toda hora fala que são aquelas doses altas de dopamina com os rios que a gente assiste. Então, é muito mais atraente do que as atividades que exigem esforço. As crianças, elas querem se afastar do esforço. Então, é mais fácil ficar ali no celular, passando o feed, né, nas redes sociais. Então, é mais fácil para ela isso do que estudar, ouvir um professor. O professor, hoje em dia, tem que fazer malabarismo dentro de sala de aula para conseguir com que a criança preste atenção na gente.
né? A gente tem que preparar PowerPoint, tem que fazer quiz, tem que fazer um monte de coisa. Por quê? Porque eles não conseguem parar e ficar sentadinhos ouvindo. Não, porque eles estão já com os níveis de dopamina altíssimos. Tem que ser tudo assim, muito rápido. Então, eles não conseguem, né, ouvir o professor, não conseguem participar de uma conversa em família, a gente não consegue sentar para jantar, para conversar. Não, tem que estar sempre nessa questão do celular. Isso é muito complicado, a gente precisa estar muito atento a isso. E a quarta e última, no caso, seria, vamos lá, socialização, rotina, sono. E a quarta seria o quê? Desenvolver a força moral dos nossos filhos. Para quê? Para eles conseguirem identificar o erro e não imitar. Né? Então, a gente não precisa, isso é outro erro também, né? A gente não precisa necessariamente afastar os nossos filhos das pessoas que agem de forma errada. Mas a gente precisa ensiná-los a ter discernimento para não serem influenciados negativamente. Tá? Por exemplo, aqui, a gente precisa ensinar os nossos filhos a superar os obstáculos. Quando a gente deseja algo, que a gente encontra dificuldade, a gente deve ter o quê? A virtude da fortaleza para resistir. Mas a gente precisa também ter a virtude da prudência para recuar. É aí que entra essa força moral, né? Então, mas aquele critério inicial que eu falei, buscando sempre o quê? O bem nosso e do próximo. Tá? Então, quando a gente diz não para um filho, a gente não está tirando a liberdade, como eu já falei anteriormente. Pelo contrário, a gente está ajudando a não ser escravos dos impulsos. Porque quando a gente não diz não, quando a gente não coloca o limite, ele está fazendo o que ele quer. E isso não é liberdade. Ele está sendo escravo dos impulsos dele, ele não vai ter força, que é a força de vontade, para conseguir agir de acordo com o que deva ser feito. Tá? Então, agora, né, como que a gente sabe se um filho está pronto para usar as redes sociais? Se ele tiver maturidade para isso, por exemplo, se ele consegue arrumar a própria cama, se ele consegue estudar com responsabilidade, se ele trata bem os pais, os irmãos, se ele tem respeito, né, porque senão, não. Se ele não sabe fazer isso, que é o básico no convívio familiar, ele não está preparado para usar as redes sociais. Né? Isso tudo é ensinado a partir de quê? Da autoridade dos pais. Então, Deus nos confiou a educação dos nossos filhos. A gente não pode falhar no que é mais importante, a gente precisa se esforçar. Tá? Então, ele deu a autoridade, Deus deu a autoridade para a gente, para os pais, para que a gente exerça a autoridade para educar essas crianças para o céu. Então, antes de permitir que as crianças, no caso, entrem nas redes, é preciso avaliar se ele já desenvolveu essa virtude da responsabilidade. Então, por exemplo, o trabalho de uma criança e de um adolescente é o quê? É estudar. Se ele não consegue se dedicar aos estudos, se ele não consegue fazer as atividades, tirar boas notas, respeitar o professor, ele não está pronto para isso. Por quê, gente? Porque simplesmente, quando ele chega nas redes sociais, é tudo diferente. Na internet é tudo diferente. Ele pode acabar o quê? Abandonando de vez essas responsabilidades dele e acreditar que ele vai querer ser um influenciador digital, que ele vai ganhar muito dinheiro fácil. Por quê? Porque eles, como eu falei, não têm essa vontade, essa inteligência desenvolvida, eles acreditam no que está ali. Então, eles acabam tirando conclusões precipitadas com base em fragmentos de informação. Eles veem uma parte da vida, é igual aquela questão que a gente fala, você vê o palco, mas não vê os bastidores. Né? Ele vê uma parte da vida das pessoas e acha que ele não precisa estudar. Esse negócio de CLT também, que saiu, as crianças ficam repetindo isso sem parar, de CLT, que não quer ser CLT, tem até musiquinha de CLT, que eles ficam cantando. Porque eles ouvem isso, às vezes, as crianças, que nem têm celular, nem têm acesso a celular, ficam repetindo que o coleguinha viu também no celular. Então, não querem ser CLT, não. A nossa geração dos nossos filhos vão ser tudo empresário, porque CLT, eles falam que eles não querem ser. Então, a força moral é o quê? Essa capacidade de se afastar dos conteúdos prejudiciais, que é algo que tem muito na internet. Então, se as crianças não tiverem essa força moral, eles não vão conseguir. Vão sucumbir quando começarem realmente, de fato, a ter acesso. Então, é muito importante, a gente tem que estar atento a isso, tá?
Então, para a gente concluir, a resposta para o nosso tema de formação, né, que é o quê? Como proteger nossas crianças e adolescentes dos perigos da internet. Nós já vimos todos os perigos que tem o Padre Arthur, e isso porque ele falou um breve resumo, né, porque é muito. A gente precisa acordar, porque o que tem na internet não está fácil, não. Qual seria a resposta? Ensinando virtudes, gente, ensinando bons hábitos. A gente ensina isso com os pequenos hábitos do dia a dia, presença atenta dos pais e um ambiente familiar saudável, né? Então, recapitulando, as crianças precisam aprender a conviver, a se socializar, elas precisam ter rotina, elas precisam ter hora de sono, elas precisam ter força moral. Eles precisam ter coragem para dizer não para algo que é errado, né? Então, se a gente fizer isso, a gente vai aumentar muito as chances de que quando eles chegarem à adolescência e de começarem de fato a ter acesso às redes, eles saibam utilizar de forma mais consciente, ok? Então, seria isso nosso tema de hoje. Qualquer dúvida, a gente está aqui para esclarecer e ajudá-los no que for possível. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, para a Liene, para mim. Oi, Letícia. Vai falar no microfone? Então, a Liene falou aí sobre os pontos, né, de quando que a criança está pronta para ter uma rede social. Seriam todos esses pontos tem que estar ok? Ou tipo assim, a maioria tem, Isso, não? então, a gente precisa só ficar atenta, porque ela Celular já é... e rede social, assim. Isso, celular também. Por quê? Porque ela vai ver coisa ali dentro dos jogos, né? Vai parecer uma propaganda de pornografia para ela. Se ela não tiver a força moral de não clicar naquilo ali, ela vai clicar naquilo ali. Então, ela precisa saber que aquilo ali não é correto. Então, quando que a criança, como eu falei lá no início, quando que ele já tem a inteligência e a vontade mais fortalecida? Quando ele desenvolveu tudo isso que eu falei. Então, uma criança que sabe dizer não para, por exemplo, uma brincadeira, não vou dar um exemplo de um aniversário, que eu ia falar assim, não vou no aniversário porque eu tenho rotina para dormir. Isso é outra coisa importante. A rotina, gente, né? Tipo assim, tem aniversário meio de semana, 8 horas, eu não vou porque meu filho tem que dormir 8 horas. Não é assim também. Né? A gente precisa ter uma flexibilidade, porque muitas pessoas levam ao pé da letra quando descobrem a verdade, que a verdade é muito atrativa, né? Então, quando descobre a verdade, não, agora eu vou entrar no jeito, e aí começa com uma rigorosidade muito grande. Então, não é assim que funciona também. A gente precisa ser atento aos nossos filhos, né? Então, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de ser. Então, eu preciso, no dia a dia, agora, fez uma rotina, agora é horário de brincar, de estudar. Não, mas eu não quero fazer tarefa de casa, eu quero brincar. Não, agora é horário de estudar. É aquele negócio que eu falei, quando a gente diz não para um filho, a gente não está tirando a liberdade dele. Pelo contrário, a gente está fortalecendo a vontade dele e ajudando a ordenar esses impulsos. Então, a partir disso, rotina estabelecida, consegue cumprir a rotina, ou seja, tem uma vontade mais forte. Hora de sono, já consegue dormir no horário certinho? Já vai saber quando você mandar desligar o desenho ou o jogo, qualquer coisa que ele estiver fazendo, ele vai conseguir parar. Ele não vai ficar, só mais 5 minutos, só não sei o quê, o último. Por quê? Porque você está ensinando através da rotina antes que tem hora para tudo. Então, quando você der o celular, ele vai ter 1 hora para mexer no celular, um exemplo. 30 minutos para jogar. Quando acabar, ele vai ter que parar, porque ele já está acostumado a fazer isso habitualmente. Já tem o horário do estudo, depois ele sabe que ele tem que brincar, depois tem que conviver com a família, depois vai brincar, vai para a atividade física. Então, quando ele consegue cumprir essa rotina, por exemplo, não brigar com os irmãos, como eu falei, estou com raiva do meu irmão, ok, mas trata ele direito. Não é porque você está com raiva que você vai bater, porque você vai revidar. Então, isso tudo ele vai ordenando esses instintos dele, né? Essas mais inclinações. E aí, quando ele consegue ter isso tudo bem ordenado, isso vai refletir no bom uso do celular. Entendeu? Então, isso é em relação ao quê? A nossa percepção do dia a dia. A gente precisa perceber isso.
Mas, em média, gente, é adolescente. Se criança de 10 anos, 11 anos, é muito cedo para dar celular. A não ser que seja uma criança madura. Aí, a partir de 11 anos, agora as crianças hoje em dia de 12 anos não têm maturidade. A gente precisa, a não ser que tenha uma rotina, tudo isso pré-estabelecido, como eu já falei. Mas isso os pais que têm que realmente conseguir discernir. E assim, uma coisa é o celular sem internet já pode ser prejudicial, né? Mas ao mesmo tempo pode ser introduzido antes. O celular com internet já vem depois. Dentro da internet, o que pode ser ou não acessado. Existem ferramentas de controle, não são 100% eficazes, mas seria importante que os pais conhecessem. E mesmo já percebendo todos esses sinais de maturidade, arrastar um tempo com uma supervisão bastante em cima. Até você ter, normalmente só vai acontecer com um adolescente já um pouco mais velho, até você ter aquela segurança de, não, tudo bem agora, né, vai continuar sendo perigoso, mas digamos, dá um pouco para suportar aí o risco. E existem alguns mecanismos muito simples que podem ajudar. Por exemplo, o horário e o local do uso, né, da internet em casa tem que ser horários e locais que sejam mais ou menos ali públicos. Então, por exemplo, em vez de você deixar o computador... Seu filho quer jogar um jogo, tudo bem, não é um problema jogar um jogo, né? Agora, veja se é online, se não é. Se não for online, é melhor. Online é mais perigoso. Se for online, tem chat, é sala fechada, você sabe quem são os amigos que estão jogando junto. Tudo isso tem que ver. Agora, por que você não coloca isso na sala da sua casa, onde você está passando, entendeu? Onde você está escutando. Mesma coisa o celular. Eu já acho que meu filho já pode usar um pouco do celular. Beleza. Mas ele não vai usar, sei lá, dentro do quarto. Ele vai usar só na sala, não vai usar com fone, vai usar com som. Porque são maneiras de você ver como ele usa. Aí depois que já tem um tempo, que o negócio você já viu como funciona, e você já é capaz de conversar com ele sobre as coisas, sobre essas coisas mais pesadas, digamos assim, né? Ou seja, na hora que você tiver uma certa segurança de que se alguém fizer uma ligação lá de vídeo, ele não vai atender, uma pessoa estranha. Se alguém oferecer alguma coisa, ele não vai... Aí você já pode... Claro, tudo isso é muito gradual. E isso varia também de pessoa para pessoa. Tem gente que vai adquirindo essa maturidade, essa força moral mais cedo. Tem gente que mais tarde. E claro, tudo isso que a Eliane falou são maneiras exteriores que a gente tem para conseguir captar um pouquinho de como está o interior da criança. Ou seja, se ela é capaz de ter disciplina nas coisas simples, de valorizar o estudo, etc. Não é o fato de que, eu arrumo minha cama e estudo, então estou pronto para enfrentar. Não, é porque essas coisas normalmente refletem uma ordem interior, que vão dar uma certa segurança para você começar, digamos, a deixar um pouquinho mais solto, para que ela vá adquirindo essa responsabilidade de saber como fazer, né, como utilizar e tal. E claro, gente, uma coisa que é muito difícil, mas que a gente deveria buscar fazer. A internet é uma espécie de linguagem. Então, a gente tem que aprender, como se fosse um curso de inglês, né? Você tem que se esforçar para entender o que está acontecendo, para saber como funciona. Coisas simples, por exemplo, às vezes os avós, os pais, os tios que tomam conta de uma criança, não sabem olhar um histórico de YouTube. Entendeu? Às vezes você não tem como saber o que a criança viu, você não sabe olhar o histórico do negócio. Então, ir olhar, entendeu? Ver essas plataformas, esses meios de controle, todas essas coisas, para você, sabe, conhecer. Meu filho está acompanhando, sei lá, um youtuber lá que ele gosta. Vai lá descobrir o que esse cara é, quem esse cara é, o que ele está fazendo, o que ele está falando. Porque tem muita coisa que engana, né? Acontece muito com os desenhos animados. Hoje, os desenhos japoneses, os animes, né? Que a criançada hoje gosta muito mais de anime do que dos desenhos normais americanos. Então, tem muito anime erótico.
e que a pessoa entra naqueles sites de anime, Crunchyroll e tal, e tá tudo misturado. E às vezes a pessoa que é mais velha, que é meio inocente com essas coisas, olha lá, é desenho. Entendeu? Tipo assim, não percebe maldade. Mas tá passando um negócio desse, tá vendo um desenho, qual é o nome do desenho? Pesquisa na internet, o que você está falando, E não ter medo de proibir as coisas. Porque às vezes os pais também têm medo de grito de criança. Ah, que se eu proibir, meu filho vai falar que eu sou a pior mãe do mundo, não sei o quê. Entendeu? Vai fazer o quê? Se o seu filho quiser te jogar na frente de um caminhão, você vai ter que proibir também, mesmo se ele reclamar, entendeu? Então, a gente não tem que ter essa... Porque senão a gente cai naquela mesma armadilha que eu falei lá da aprovação social. Tem pai e mãe que vivem da aprovação dos filhos. Entendeu? Os filhos têm que estar satisfeitos o tempo inteiro com o papai e mamãe. Não é assim. Não tem que estar. Se tiver, é porque está errado. Entendeu? Se seu filho nunca reclamou de você, é porque tem algum negócio errado. Ou seu filho é um santo daqueles que daqui a 200 anos a gente vai estar incensando aqui no altar, ou então tem algum problema muito sério. Entendeu? Normalmente, ou seja, o papel educativo é um papel também de restrição. Né? Então, a gente tem que saber sofrer também as consequências de ser chato, faz parte, né? Tá bom? Mais alguma coisa? Bom, é isso então. 9 horas. Agradeço muito, Liane, por ter falado aqui, compartilhado com a gente. E é isso, obrigado a todos que participaram. Que vocês possam levar tudo isso aí para a vida de vocês, para aplicar na família, para ficar atento, para espalhar para os outros, falar com as pessoas também, né, dos riscos, as pessoas têm que tomar cuidado. A gente tratou aqui alguns poucos aspectos da coisa, tem muito mais, né, mas nunca vai ser exaustivo tratar desse assunto que domina tanto a nossa vida hoje em dia, né? Ou seja, a nossa vida hoje está 100% dominada pela internet, então é importante a gente estar sempre tratando desse assunto também.